Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, sexta-feira. Quero desejar já um ótimo final de semana para todos vocês. Bom descanso, quem vai descansar, quem ainda vai trabalhar amanhã, bom trabalho. E que Deus abençoe a vida de cada um, com o que vocês têm procurado, com o que vocês têm pedido. Seja feita a vontade do Pai. Estou gravando à noite porque os dias têm ficado puxados para mim, irmãos, porque comecei a trabalhar essa semana e aí tá sido meio difícil, mas estamos aí, para a honra e glória do Senhor, nosso Senhor Jesus e Salvador, o único em que devemos adoração e louvor, irmãos, o único que deu a sua própria vida para salvar eu e você. Então, irmãos, vamos para a palavra, sem demora. Quero que você abra sua Bíblia juntamente comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 12 e versículo 10. Que vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Amém, irmãos? Amados irmãos, nessa história de Davi, talvez, eu não sei para vocês, mas para mim, Davi, ele foi um exemplo de homem, porque Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia nos diz. E eu já vou te explicar o porquê que ele é o homem segundo o coração de Deus. Acalme teu coração, que eu vou falar um pouco sobre esta passagem de Davi, que está explicando para você sobre essa situação. Davi, irmãos, ele foi ungido a rei, ainda menino. Nos diz a Bíblia que Jessé, o belemita, teria 8 filhos com Davi. 7 de seus filhos eram fortes, bonitos, formosos, homens estruturados para a guerra, irmãos. E Deus disse para Samuel: desce a casa de Jessé, o belemita, que já tenho o meu escolhido, e a minha mão sobre ele eu já coloquei. E o meu escolhido se chama Davi. E então foi Samuel. Mas Deus não falou para ele sobre Davi. Só disse: desce a casa que você vai ungir. Quando tu chegar lá, eu vou te explicar quem é. E chegou Samuel à casa de Jessé e contou todas essas palavras a Jessé. E Jessé chamou seus 7 filhos mais velhos e foram passando de um a um. É este, Abner, Abinadab, não é, assim
sucessivamente 7 vezes. E o Senhor disse: não é. Porque o Senhor não enxerga, irmãos, o material, o Senhor não enxerga a face, o Senhor não enxerga os músculos, o Senhor enxerga o coração. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso interior. O Senhor sabe como que eu e você somos por dentro. Então dos olhos do Senhor nada escapa. E Samuel disse: acabaram-se seus filhos. E Jessé desprezivelmente falou: tem um lá no campo, mas é o menor, é o mais jovem. Ele não tem estrutura nenhuma, mais pequeno. Não tem estrutura nenhuma para ser rei. E Samuel disse: chama ele, porque não começaremos o sacrifício sem ele. E eis que Davi chegou na presença, glória a Deus. E Deus disse: é esse, unge ele, porque este é o meu escolhido. Glórias a Deus. Eu acredito que Deus faz a mesma coisa comigo e com você quando chegamos na presença do Senhor. Ele diz ao pastor: unge ele, porque este é o meu escolhido. Ainda que o passado dele o condene, ainda que o passado dele não seja bonito, ainda que seja um drogado, um bêbado, ainda que seja um trapaceiro, ainda que seja um mentiroso, ainda que foi tudo de mal nesta vida, mas este é o homem para trazer a minha palavra. E assim, irmãos, Deus nos faz. E então, para continuar, irmãos, quando Davi já era rei, a palavra diz que ele venceu muitas batalhas, inclusive derrubou um gigante com uma pedra. Irmãos, isso é poucos feitos que existem na Bíblia, mas eu quero dizer para você que nos dias de hoje também derrubamos gigantes. Derrubei vários e vários gigantes pela mão do Senhor. O gigante que me assombrava, da maconha, do crack, da cocaína, da prostituição, do álcool. Então foram vários gigantes, irmãos, que Deus me ajudou a superar. Acredite no Senhor. O Senhor não quebra as suas promessas, por mais que elas demorem. O Senhor prometeu que ia libertar o povo de Israel, isso durou 400 anos. O Senhor prometeu que o povo chegaria na terra prometida, mas durou 40 anos, irmãos, no deserto. O Senhor prometeu para Abraão, o pai da fé, que ele teria um filho, a sua descendência, e passara isso a mulher, e foi isso se realizar quando ele tinha 100 anos, irmãos. Então acredite que tudo vai dar certo. E irmãos, como eu falava, aí Davi começou a crescer o orgulho do homem, irmãos, porque somos assim. Nós podemos não ter nada, ser sofrido na vida. Quando Deus nos resgata do fundo do poço, nós agradecemos tanto. Eu sou tão grato, Senhor, pela tua misericórdia. Mas vai passando o tempo e se esquecemos do que Deus fez por nós. Esquecemos de agradecer, porque somos ingratos. E Davi começou a pensar que ele não precisava mais ir para a guerra, assim como eu e você às vezes pensamos: eu não preciso ir no culto hoje. Hoje eu vou ficar por casa, eu vou orar em casa mesmo. E foi numa dessas que o inimigo armou uma laçada contra Davi. Quando ele ficou na casa e não foi para a guerra, ele estava no terraço do palácio, a palavra diz, e ele viu Batseba, mulher de Urias, talvez o seu melhor soldado. E o que aquele homem fez, irmãos? Diz a palavra que Batseba estava se banhando e ele caiu em tentação, irmãos. Sendo rei, ele podia fazer o que quisesse. Só que será que agradou os olhos do Senhor? Jamais, irmãos. Por isso que Deus falou essas palavras. Davi
adulterou, Davi armou para que Urias morresse na guerra. Davi quebrou praticamente os 10 mandamentos, irmãos. E então o profeta Natã falou para ele, disse: porque pecaste contra o Senhor, a espada nunca mais se apartará da tua casa. Escute o que eu digo. E é assim que Deus faz hoje, irmãos. Porque paramos de ir para a guerra, irmão, paramos de ir para a igreja, quebramos campanha. Ontem ainda eu vinha falando numa igreja que eu preguei, começamos uma campanha. No começo tinha umas 30 pessoas, irmãos. Hoje, se contar 15 é muito. Isso aí as pessoas querem ser abençoadas. Mas até pastores quebraram essa campanha. Irmão, não quebra a campanha. A campanha, o propósito não é eu e você, o propósito é Deus na sua vida. Você precisa entender que Deus não se agrada. Ele nos chamou para ser guerreiro, não chamou nós para ser caseiro, para ser dono de casa. Nós temos que guerrear contra as potestades, os principados do mal. E a guerra, irmão, é igreja, 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 igreja. Quando ficamos em casa, estamos à mercê do inimigo, assim como Davi. E então, como eu falava para vocês, a espada não se apartou da casa dele. A criança que Batseba esperava, que era filho de Davi, ela morreu no seu nascimento. Mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque quando o profeta falou isso para ele, ele caiu em prantos, irmão. Se prostrou na presença do Senhor, diz a palavra que ele jejuou e orou por 7 dias, irmãos. Aquilo, a presença era muito grande. E ele disse: Senhor, está aqui a coroa, Senhor, está aqui as minhas vestes, está aqui o trono, Senhor. Eu não quero nada disso, Pai, mas que o Senhor não retire de mim a sua presença. Assim eu digo hoje, Pai, aqui estão todas as coisas que o Senhor me deu, esta casa, esta vida, Pai. Se o Senhor quiser, tira tudo de mim, mas não retire a sua presença, porque eu já não sei viver sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Por mais que às vezes falhe, Pai, por mais que às vezes eu fraquejo, mas, Pai, perdoa, porque sou falho, assim como Davi, Pai. Mas prometo, Pai, que vou ser mais fiel a partir de hoje. Prometo que as coisas vão mudar. E então, Deus perdoou Davi, irmãos. Por isso que ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele não disse, assim como muitas vezes nós dissemos, saímos da igreja e dissemos: a culpa foi daquele irmão, já aconteceu comigo, estou falando de mim. A culpa foi daquele irmão porque falou mal de mim. Não, irmãos, Davi falou assim: a culpa é minha, Senhor. Se tiver que castigar alguém, castigue a mim, mas não tire o meu filho. Não castigue essa mulher, porque eu sou o ungido do Senhor, eu sou chamado. E então, irmãos, por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu peço a você que ore comigo um minuto. Senhor Deus e eterno Pai, assim como Davi, Pai, eu te peço perdão pelos meus erros e assumo, Pai, que muitas das vezes eu quero culpar as outras pessoas pelos meus erros, mas eu sei que o único culpado sou eu, Pai, da minha fraqueza, das minhas escolhas. O único culpado sou eu. Me perdoa pelas vezes, Pai, que eu te entristeci. Me perdoa pelas vezes que eu te esqueci. Em nome de Jesus que eu oro e peço a sua proteção, Pai. Não me abandone, Senhor, assim como Davi diz: se for preciso, Pai, tira tudo o que tenho nesta terra, mas não retira a sua presença de mim, Senhor, porque sou dependente do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia, Jesus!
Sou dependente da presença do Senhor na minha vida. E espero, Pai, que essa palavra toque no coração de muita gente que vai ver esse vídeo. Em nome de Jesus, eu estou profetizando a vitória na sua casa, na sua vida, na sua família. Em nome de Jesus, eu estou profetizando só coisas boas na tua vida. Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço por estar comigo em todos os momentos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Um ótimo final de semana.